Olá a todos, é um prazer estarmos com vocês novamente em nosso canal. E hoje nós vamos tratar um assunto muito sério, que é a violência urbana, adolescência e juventude. Segundo informações do Mapa da Violência no Brasil, o Brasil ele foi considerado um dos países mais violentos do mundo com relação à violência do jovem. E para esse bate-papo, nós convidamos a Soledad Requena, ela que é mestre em políticas públicas e gênero. Soledad, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer tê-la aqui em nosso canal. Obrigada, queridas. Queria que você contasse pra gente um pouco o que pode estar contribuindo para que o Brasil esteja dentro dessas estatísticas como um dos países mais críticos em termos de violência, principalmente ao jovem. Na realidade, os problemas, as causas, na verdade, do grande problema real é que são vários, são diversos, mas tem duas causas, ou até três, que eu colocaria como os pontos centrais do problema. Primeiro é a violência já estrutural, que ela está aí, ela forma parte deste sistema no qual vivemos, né? Sim. Por outro lado está a crise de valores, aí uma crise profunda em termos de valores, o papel da família, a ausência da família. Então, e outro fator importante é o papel do Estado em relação à abordagem da problemática da violência, focando principalmente a infância, a adolescência e a juventude. De alguma maneira se fizeram grandes esforços, porém insuficientes ainda, para contrarrestar essa violência. E outro aspecto que também é importante mencionar é que a presença de fatores que até faz 2 décadas não formavam parte do cotidiano das grandes cidades, como é São Paulo, a temática do narcotráfico. Então, vemos o narcotráfico, a ineficiência muitas vezes do Estado e a falta de valores da sociedade em seu conjunto, né? Certo, você apresentou para a gente as causas, né? Que podem ser pela falta dos valores, que podem ser pela ineficiência do Estado e o narcotráfico que tem contribuído para tudo isso. Agora vamos pensar um pouquinho sobre os problemas. O que você pode nos falar sobre os problemas urbanos no que tange aos adolescentes? O adolescente hoje, e o jovem também, né? Ele transita na cidade, ele estuda na escola, ele participa de diversas atividades próprias da juventude. Só que esse adolescente de hoje não é o adolescente de 5, 10 anos atrás. Sim. Esse adolescente tem outra característica, que lamentavelmente chegou onde ele da maneira muito não positiva, que é o consumismo. Então ele precisa, o adolescente que, em geral o adolescente, mas especialmente o adolescente que mora na periferia, ele precisa ser reconhecido por ele entorno do grupo de amigos, o entorno social em qual ele vive. Então ele precisa de um celular de última geração, ele precisa de colocar tênis de marca, porque isso está chegando, essa mensagem. Então ele sente a necessidade de ter isso. Então, a família, muitas vezes, as famílias com as quais trabalhamos, muitas são de condições vulneráveis, situações precárias econômicas, moram em situações muito adversas. Muitas vezes, o chefe da família é a mulher, muitas vezes com a ausência do pai. Sim. Então, esse adolescente se sente entre o mundo da exigência social que ele tem no entorno, a violência que já está, porque o que acontece nas periferias, geralmente, em todo lugar. Hoje não podemos falar só da periferia, o espaço público e a violência está aí a cada segundo. Sim. E muitas vezes eles são vítimas dessa situação. Então, o que acontece? Esse problema se agudiza ainda mais por essas condições. Então, o adolescente, para o próprio desenvolvimento infantil dele, na adolescência todo mundo está muito na búsqueda de novidades, na intransigência aos valores, rompe, não cumpre regras. Não é? Então, aí o que acontece? Ele é muito vulnerável a cometer
entrar em situações de alto risco para ele. Então ele pode ser assassinado, pode ser morto, até pela própria segurança pública. E nós vemos, segundo você falamos, o assunto do alto número de adolescentes e jovens que estão morrendo nas periferias. E este jovem é um jovem, é interessante pensar em esse perfil, bastante preocupante. É um jovem pobre, jovem que mora na periferia, jovem que não vai para a escola pública, porque ela também limita suas possibilidades, ou quando as tem, não dá o serviço que deveria dar. Então esse jovem, ela acaba entrando em uma dinâmica de digamos, confrontar-se com o risco. E ele é muitas vezes vítima desse risco, né? Então, por isso que está morrendo. Então, a ideia é que esse jovem é negro, olha que é triste. O jovem negro que está morrendo das periferias está morrendo, o jovem pobre, o jovem que não tem a família próxima, muitas vezes a mãe tem que trabalhar. Não é que a mãe não deixe de trabalhar, a mãe tem que trabalhar. Sim. Mas é importante o espaço de qualidade que a gente não está dando no âmbito da família. Então, esse adolescente, esse jovem se sente extremamente, digamos, com bastante vulnerabilidade para, inclusive, para ele cometer atos infracionais, né, para ele ter conflito com a lei. Claro, não é geral, porque a grande maioria dos adolescentes que está morrendo nas periferias, nas grandes cidades, são adolescentes que nem nunca tiveram nenhum tipo de digamos, nunca foram indiciados. Ou seja, qualquer de nossos filhos, qualquer adolescente, o jovem que transita é altamente vulnerável para poder evitar uma morte, não é? Sim. A Educadores Sociais é uma empresa que se preocupa em oferecer sempre capacitações para que as pessoas nos diversos serviços socioassistenciais tenham um embasamento para suas atuações. Então, pensando em toda essa problemática, eu queria que você contasse quais são as estratégias que podem ser levadas nesses serviços socioassistenciais que contribuem efetivamente para esse trabalho. Educadores, nós como educadores temos uma longa trajetória, uma experiência muito rica, ou reconhecida, né? Eu faço parte dessa equipe, eu estou com vocês já vai ser 5 anos quase, então a gente percebe o respeito, a credibilidade, a seriedade como a gente trabalha. Então, nesse longo percurso a gente aprendeu muito e ainda estamos aprendendo. Sim. Mas uma das coisas importantes que a gente aprendeu é buscar estratégias, porque o profissional que atua nestes campos da adolescência, da infância, da juventude vulnerável, nos diversos programas socioassistenciais que a gente apoia, intervém, assessora. Então a gente aprendeu muitas estratégias, são muitas as que eu poderia dar. Temos um listado de estratégias nos diferentes focos de intervenção. Mas uma característica importante das estratégias é a capacidade inovadora que a gente tem, aprendeu, e que a gente constrói com cada equipe de profissionais de diferentes áreas, assistentes sociais, psicólogos, antropólogos, sociólogos e até advogados. A gente percebe quanta construção, quando a gente está nas formações, quanta construção de possibilidades de estratégia. E nossas estratégias inovadoras, elas recolhem, as nossas estratégias recolhem, na verdade, das próprias equipes, e nós sistematizamos. Então recolhemos, por exemplo, eu vou te compartilhar uma estratégia que a gente está construindo através de como trabalhar conflitos, por exemplo, nas instituições que trabalham conflitos com adolescentes. Uma estratégia é através do projeto de vida, mas muita gente fala, projeto, mas como? Porque através do projeto de vida a gente vai fazer todo um circuito de como fazer que o adolescente perceba digamos, do ato que ele está cometendo em relação a não cumprir regras, e como isso leva ao pensamento, a ele refletir, pensar, analisar. Não é simplesmente encher, digamos, no adolescente, você tem obrigações, você tem regras, você tem que fazer isso. Esse modelo já a gente está rompendo.
Sim. Ou seja, a ideia é construir com ele. Como que a gente leva o adolescente a pensar que está na mão dele a saída para um futuro melhor. Então, levar a proposta de Paulo Freire, levar a analisar com ele. Uma outra estratégia, temos muitas estratégias na verdade, mas uma estratégia interessante é através de como de personalidades importantes universais ou nacionais, como trabalhar as questões de superação, de progresso, de sair desse mundo da violência urbana, desse mundo da violência no seu entorno, quando a gente trabalha, por exemplo, a identificação de Zumbi dos Palmares. Quem foi ele? Quem que ele? Por que ele chegou a ser o que ele morreu? Mas ele morreu por um ideal, morreu por conseguir algo melhor para a comunidade, para a sociedade, né? O Zumbi. Então, quando a gente leva a pensar os adolescentes Zumbi, de mesmo Mandela, quando a gente começa a compartilhar com eles, eles começam a ter outro olhar da própria condição da violência que eles exercem e que podem eles ser vítimas também. Bom, então diante de tudo que você acabou compartilhando conosco, a gente percebe que é um tema desafiador, né, e que requer aí uma atenção dos profissionais que atuam ligados a essa área. O que você tem a nos dizer, agora especificamente aos profissionais que atuam nas áreas socioassistenciais, que você considera que seja importante na atuação deles? Olha, a nossa formação, ela tem que responder ao contexto do momento histórico, momento político, momento social de cada sociedade, não é? Então, o profissional tem que se atualizar, ele tem que estar fazendo leitura permanente, se melhorando sua capacidade, porque, do contrário, o risco é que a gente se acostume ou entre na rotina, e que muitas vezes a rotina, o desânimo, leva à incapacidade de criar, inovar. Então, hoje é importante, nós, como educadores, estamos muito comprometidos com essa motivação para o professor, tem que estar atualizado. O mundo, as políticas públicas, tudo que nós temos, se o profissional não está atualizado, não está se preparando, não está fazendo leituras, as possibilidades de gerar mudança são mínimas. Então, quem se atualiza, quem se forma, gera mudança. Mudança é um mesmo, porque a lógica, a gente só para de aprender quando morre. Enquanto isso, tem que aprender. E hoje o país, o Brasil, demanda de muita criatividade, muito comprometimento, porque nossos jovens, adolescentes e crianças não podem estar passando por que estão passando. Soledad, eu quero agradecer a sua participação e os seus esclarecimentos. Foi um prazer recebê-la aqui. E um ponto importante que a Soledad compartilhou com todos nós é que o conhecimento, ele é transformador. Então, nós queremos compartilhar com todos vocês um pouco do nosso conhecimento, levando até o município que você atua, a instituição, a organização que você atua, supervisão, capacitações, de forma que contribua para o desempenho dessas pessoas que trabalham diretamente ligadas à criança, ao adolescente e sua família. Convidamos você a conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Entre em contato, será um prazer atendê-los. Até breve!